Fala, meu povo, está no ar mais um Fala-se o Podcast. Hoje eu vou bater um papo com uma amiga minha muito querida, de longa data, Trícia Silva. Mas antes de mais nada, a gente precisa agradecer aqueles que tornam possível cada episódio acontecer. É o Estúdio Pops, que é esse lugar aqui incrível. Pensa num estúdio maravilhoso, com equipamentos de alta tecnologia, inovador, para você gravar o seu conteúdo de impacto. Quer conhecer? Só entrar em contato com o estúdio aqui, a gente vai colocar para você as informações e você pode conversar com meu amigo Júnior, falar com ele que você quer gravar o seu conteúdo, podcast, o que você precisar aqui no Estúdio Pop, você pode gravar. Fast Go do meu amigo Danilo. O Fast Go tá aqui em Uberlândia, é um aplicativo de entrega, de venda, que traz praticidade e economia para você, lojista, e para você, usuário. Fast Go, aqui para você seguir também nas plataformas. Agora ela, minha amiga Trícia Silva, pastora, mentora de mulheres, e fiquei sabendo, acupunturista, o que é Isso isso? mesmo, amiga. É muito, Acupunturista. que coisa boa, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Obrigada pelo convite, obrigada por estar aqui. Para mim é um prazer, viu? E em primeiro lugar, assim, para o pessoal já saber, quem é Trícia Silva? A Trícia Silva, ela antes de ser Trícia Silva, ela é a filha do Almir da Márcia, nasci aqui em Uberlândia Uau. e sou uberlandense. E Trícia Silva porque eu sou casada com o Céliton Silva e juntos nós constituímos a nossa família com a nossa filha Laura Cohen. Então a Trícia Silva, ela é uma mulher, né, dona de casa, empreendedora, pastora, filha, amiga, e que a cada dia vem buscando transformação de dentro para fora. Essa é a melhor transformação, com certeza, não tem outra. Eu acredito que essa é que nós precisamos É diariamente. verdade. Mas que bom, tantas coisas em uma pessoa só. E como que você faz, assim, para poder conciliar isso tudo? Sil, eu acredito muito que esse conciliar é algo que flui, porque é um propósito, né? É um propósito da minha vida. Então, ser atriz lá na minha casa, ser atriz no meu no trabalho, né, na minha sala de atendimento, na minha profissão, ser atriz lá na Igreja Nova Vida, onde eu pastorei com meu esposo. Isso é algo que é pela graça de Deus que a gente Verdade. alcança, com certeza, mas é um propósito. Cada um de nós, na nossa individualidade, temos ali a forma única de sermos, então para mim isso flui, é natural. Ser essa Não tem Trícia, peso. como uma mulher, que toda mulher também é essa aí, né, que é multi, nós somos, esse dom Multifunções. foi dado para nós, essa multifunções. Então é leve, é muito prazeroso ser essa Trícia Silva em todas as áreas da minha vida. Que bênção. Já que a gente está falando de família, quanto tempo aí de casada? São 18 anos de casada. É um tempinho bom. Nós temos 18 anos juntos, casados. 19 que nós nos conhecemos, 18 casado, com uma filha fazendo quase 17 esse ano, né? 18 anos pastoreando também juntos, a Igreja Nova Vida aqui em Uberlândia. E estamos aí nessa jornada juntos. E como vocês se conheceram? Nós nos conhecemos muito jovens numa vigília. Uau! Melhor jeito de conhecer. Nós nos conhecemos numa vigília, onde nós éramos amigos, né? Ser amigos antes de casar, eu acredito que é o melhor, não é, Com Sil? certeza. E nós nos conhecemos, assim, um pouco mais e começamos a namorar e casamos. E essa parte aí de empreendedora, como surgiu o empreendedorismo na sua vida? Quando eu me formei em 2002, né? Eu sou fisioterapeuta. E me especializei em acupuntura. Então, eu me tornei fisioterapeuta acupunturista. Mas eu sou muito apaixonada pela área da medicina integrativa. Então, Também gosto. a acupuntura é algo que, assim, ela é o meu universo, né, no quesito da profissão. Então, eu comecei a trabalhar em 2002 com a fisioterapia e com a acupuntura. Em 2017, eu fiquei um tempo sem atuar, porque eu tive, quando a minha filha nasceu, né, há 17 anos, quase, que agora em setembro que ela completa os 17, eu tive uma pré-eclâmpsia. E aí eu fiquei um período sem trabalhar, assim, foi um processo, né, a maternidade, o Tudo processo ali, novo. tudo novo, exatamente, nós ficamos juntas 63 dias na UTI neonatal, foi um processo, ela é um grande milagre na nossa vida, Uau. graças a Deus por isso. E foi um processo novo e de muito aprendizado. Então, eu fiquei um tempo sem trabalhar. Em 2017, eu escolhi
aprofundar mais na acupuntura, né? Que é a minha especialização. Então, eu comecei a trabalhar, a dar aula, comecei a viajar bastante para dar aula, sempre ali com a família, conciliando igreja, conciliando casa. Então, levava o marido, era meu motorista, falava, me leva, né? E às vezes vinha com a Laura também, que é a nossa filha, conciliando essa jornada, mãe, filha, mulher, né? E eu fui acreditando a cada dia mais nesse empreendedorismo que não é fácil. Com certeza. Mas Desafiador. Desafiador. E principalmente na área da saúde, né? Verdade. Porque, embora a saúde seja o ponto muito importante da nossa vida, infelizmente, a gente ainda tem uma cultura de que quando aperta... É que vai. A gente não é preventivo. Exato. A gente não faz essa saúde preventiva, Exato. que é então, o importante. É uma luta sobre isso, exatamente. É uma luta, essa conscientização é uma luta. Então, trabalhar na acupuntura... Eu acredito que você saiba um pouco aí já como é, mas a gente trabalha muito com aquilo que é natural. Então, as estações do ano, o próprio ambiente climático, né? Então, por exemplo, nós estamos numa estação muito oportuna agora para gripes, para viroses. As alergias. Exato, sinusites, rinites, Nossa, Deus, né? nem falo. Infelizmente. Mas lá na acupuntura, na medicina chinesa, eles trabalham isso, a gente trabalha isso antecipando para que nessa estação não se fique com nenhuma dessas características de doença. Uau. Então, ela é preventiva sim, porque na verdade, ela não é só preventiva, ela é integrativa. Então, Entendi. ela vai me ver como um todo, ela me vê como um todo, um ser integrado. Então, esse lance de empreender na acupuntura, né, na área da medicina chinesa, na medicina integrativa, é gradativo, é dia após dia. Por quê? Porque a gente está numa sociedade, né? Nós estamos na atualidade agora aí que todo mundo é o quê? Fast food. Eu quero agora, é o drive-thru. Quero resultado imediato. Imediato. E não funciona assim. Não é assim. Você demora 10 anos para procurar a solução para um problema e você quer resolver de uma hora para outra. Não é Exato. Assim. Ninguém dorme saudável e acorda adoecido. Verdade. Exatamente. Ninguém de nós. Mas nós queremos resolver o problema de imediato. E o problema ele só vai ser resolvido quando nós encontramos a raiz do problema. De onde ele veio, quando ele veio, por que ele veio. Então, assim, quando você me pergunta a questão desse empreendedorismo, é maravilhoso, é gostoso, é prazeroso, é assertivo, mas é um desafio, sim. É um desafio. Como toda a área de empreendedorismo. A maioria das mulheres, não é o seu caso, mas a gente percebe que a maioria do empreendedor, ele começa a empreender por necessidade, né? Sim. E aí, quando vem por necessidade, é muito mais fácil também desistir. Concordo. Porque não dá o resultado que você precisa, porque se é por necessidade, você precisa dar grana de imediato. Concordo. Né? E quando é o seu caso, não. O seu caso, você viu que era aquilo, você vislumbrou. Foi, em 2017, quando eu comecei, você vê, né, eu formei em 2002, aí eu comecei a funilar, né, o empreender a acupuntura em 2017, porque eu estava com a Laura, que é a minha filha, com 10 anos, ela tinha aproximadamente 10 anos, havia uma situação que ela fazia um tratamento, por ela ter nascido extremamente prematura, e foi quando, assim, parece que eu saí daquela bolinha de estar vivendo só uma situação e me deu um clique, falei, gente, peraí, eu tô com a faca e o queijo na mão, como uma boa mineira para dizer aqui, né? Tem acupuntura, deixa eu investigar essa questão, então eu comecei a aprofundar nessa área e foi onde a gente foi trazendo muitas clarificações. Então foi primeiro para você, para depois expandir. Por isso que eu acredito sempre que tudo é para nós, de dentro para fora. Concordo plenamente. O Fala Se Nasceu de uma Dor do Câncer virou meu empreendimento. Olha. Aí, quando é assim, quando a gente traz pra gente, primeiro tem que fazer sentido para você. Até para vender. Concordo. Né? Todo negócio, todo empreendimento, ele é uma venda. Concordo. E tem que fazer sentido para você. Tem não é o que vende, não é o que vende mais, o que tá no auge. Não é. É aquilo que você mesmo sabe o que você tá dizendo. Você experimentou na pele, né? Você tem propriedade e autoridade. Isso. E você tem confiança no que você tá passando. Certeza. Exatamente. Isso para mim faz toda uma diferença. Eu sou apaixonada na acupuntura. Eu também. Gosto muito, eu fiz tratamento de acupuntura, a primeira experiência. Eu tinha muitas ressalvas. Claro. Como toda pessoa de igreja. E é interessante porque a ressalva que eu tinha, a minha busca foi exatamente por causa de outras ressalvas, que são duas áreas tremendas, né? Que é a área emocional e a área da acupuntura. E quando a minha alma gritou,
sabe? Que eu tive síndrome do pânico, de tanto ficar passando por cima de um séria problema de situação. emoções, né? De problemas de depressão. A síndrome do pânico veio na época do câncer. E a maioria das pessoas não sabiam disso e nem precisavam saber que eu estava Claro. tratando, porque a gente não abria, né? E aí eu peguei e falei, gente, eu preciso resolver isso. E alguém falou pra mim, falou, procura acupuntura, que eu acho que vai Uau. resolver. Tanto pro seu problema de dor, que eu tinha muitas dores nas articulações, imunidade Sim, sim. e esse problema da síndrome do pânico. Então eu resolvia tudo, eu fiz tratamento, eu acho que eu fiz tratamento durante uns 6 meses. Que De maravilha tratamento, ouvir isso. sabe? Foi assim, e foi realmente muito bom pra mim. Deu um resultado gigante, porque eu não conseguiria sobreviver do jeito que eu estava, com as dores que eu tinha, principalmente as dores emocionais. Porque assim, Sil, quando você me conta tudo isso, eu entendo duas situações. Lá na acupuntura, o que que traz? Traz a parte científica e traz a parte da cultura mesmo. Então, quando você traz as ressalvas, é muito cabível. Por causa da própria filosofia da medicina tradicional chinesa, né? Mas, durante o percurso científico e até parte da cultura, ela é muito medicinal. A científica, ela comprova, ela me respalda como profissional. Né? Hoje a gente tem aí uma gama de artigos científicos, assim, muito profundos, específicos, aprovados, magníficos, que traz para nós profissionais respaldo no tratamento. E na parte da cultura, ela é muito medicinal. Então, Uhum. quando você traz essa questão da psique, né, a questão do emocional, é um fundo, é como essa cortina que eu vejo aqui na minha frente. Todos nós temos alguma coisa que nós escondemos atrás das nossas cortinas. É verdade. Sabe? E o que a acupuntura faz? Ela trabalha 3 movimentos básicos, né, que os chineses eles definem isso, que começa lá no ventre, depois quando você nasce, que é o seu primeiro contato daquilo que você vai adquirir, seu primeiro choro, aí você vai querer alimentar, tudo aquilo que você vai começar a adquirir e aquilo que você gera nas suas experiências, durante as suas vivências, na sua ambiência. Então, o ambiente, aquilo que você vai crescendo, aquilo que você recebeu no ventre, o seu primeiro contato com o mundo, e Sim. faz muito sentido. Você quer ver por que faz? Quando eu tive a minha filha, eu vim de um processo com a minha mãe na maternidade, que a minha mãe ela foi mãe solteira. E eu tenho, assim, muito orgulho da minha mãe, na mulher que ela foi, né? Eu tenho 44 anos, quase batendo o sininho no 45. E naquela época, minha mãe fala que foi muito difícil contar que estava grávida. Imagino. Meu bisavô era muito tradicional, muito, assim, um português, né? Então, muito fechado, rígido. E ela escondeu a gestação por 6 meses, Uau! 6 meses. E minha mãe, ela trabalhava, ela era secretária de uma empresa aqui. E naquela época ela falou que levou um tombo da cadeira, sentada na cadeira. E foi quando ela caiu, grávida de 6 meses. Ela teve que contar que estava grávida. Preste atenção comigo, como que as coisas, como que os movimentos são sistêmicos, né? Hoje a Uhum. gente vê o tanto que a medicina, ela tá assim, se curvando ao ponto de entender que nós somos um ser integrado sistêmico. Nós temos uma história desde o ventre. Nós Sim. temos uma história adquirida, né, naquilo que a gente vai caminhando, escolhendo, não escolhendo, aquilo que nos entregaram, aquilo que não entregaram, aquilo que de repente a gente toma ali na nossa psique uma consciência, e aquilo que também não é inconsciente a gente vai adquirindo da mesma forma. Quando eu engravidei, super bem, casada, tinha um índice de massa corpóreo bom, pressão arterial boa, todos os meus sinais vitais bons, sinais vitais, clinicamente, estava Uhum. ótima. Caminhando, eu e minha família, eu e meu marido Jesus, pastoreando uma igreja que eu amo demais da conta, mas quando eu estava no 6º mês, Trícia, eu fui anunciada no 6º mês na barriguinha lá da minha mãe, né? Eu no 6º mês, a minha pressão arterial teve uma alteração. E eu tive uma pré-eclâmpsia da noite pro dia. Uau! Para a minha obstetra na época, foi da noite pro dia. Para mim, como acupunturista, isso não foi da noite pro Sim. dia. Isso foram vivências e experiências também vividas, eu com a minha mãe. Sim. Então, sim. quando isso acontece, minha filha nasce de 6 meses. Minha gestação ela foi interrompida no 6º mês. E quando a gente começa a estudar
E a gente vai analisar, biblicamente, a gente tem uma visão. Quando a gente vem para a área da ciência e a gente vai estudar, e claro que geneticamente hoje a gente tem um estudo, né, que está acima, né, assim, que hoje tem o que está, a epigenética, que a gente pode mudar aquilo que foi nos oferecido, eu posso escolher, né, trazer novas situações, novas conexões, e isso, o ser humano ele precisa ter essa consciência. Importante. É importante eu saber o que está acontecendo comigo. Claro. Por que que hoje eu tô aqui, uma pessoa foi diagnosticada como diabetes adquirida? Ah, tem alguém na família? Não. Ah, tem não. Por quê? A diabetes hoje na acupuntura ela é 100% ligada à ansiedade e à preocupação. 100%. É o órgão para nós, os acupunturistas, o baço pâncreas, que trabalha absurdamente emocionalmente. Gente, um dia eu comentei com uma pessoa, a pessoa falou pra mim, falou assim, não, ninguém adquire diabetes por causa de estresse. Com certeza. Eu falei assim, eu falei assim, olha, meu filho, tem alguma coisa errada, porque na minha família, o meu irmão, eu me lembro perfeitamente, ele teve um nível de estresse gigante, e ali ele adoeceu, e quando ele adoeceu, que a gente foi verificar, aquela coisa, né, da noite pro dia, o diabetes apareceu. Ela veio mesmo. Ela veio. E ela não, ela chega falando oi da noite pro dia. Mas aquela emoção estava ali todos os dias. É, foi só numa estação da vida dele, exatamente. Um acúmulo de emoções. Um dia deu. Ninguém infarta da noite pro dia, Sil. O infarto, ele vem ali antes com sentimentos de raiva, de rancor, de agitação, para depois o coração sentir. Então, quando eu olho lá na medicina chinesa, na acupuntura, o fígado, ele guarda um órgão, ele guarda uma emoção, que para os chineses é chamada raiva. O coração é euforia, agitação, né? Às vezes aquela loucura da gente nunca estar parado. O baço é a ansiedade, a preocupação, o pulmão, a tristeza. O rim, o medo. Olha, graças a Deus, medo não. Então, não é? Então, assim, a gente precisa começar a compreender, porque, e aí o que acontece? Eu gosto da frase que você disse, que você tinha suas ressalvas. O que acontece? Muitas pessoas hoje, cristãs, elas não se permitem ser vistas como um todo. E quando a gente vai para a Bíblia diz que é para a gente cuidar do corpo, da alma e do espírito. Tem que cuidar. Nós temos que nos encarar, exatamente. Nós temos que encarar o que está aqui dentro de nós. Por que que eu sinto isso? Por que que eu agora tô com insônia? Né? Claro, gente, tem todos os processos das nossas curvas hormonais para as mulheres, enfim, mas quando insônia do nada, por que eu tô depressivo, eu tô chorando? Não, vamos buscar, isso não é de hoje. Tem alguma situação não dá pra ficar mascarando. Atrás, não dá pra mascarar. E quando você fala que foi muito bom para você, eu acredito, porque cientificamente, para cada estímulo da agulha, o cérebro interpreta neurofisiologicamente mesmo dizendo. Ele recebe aquele estímulo e ele libera através de neurotransmissores hormônios e respostas específicas para alívio da dor, para inflamações. Olha aí que coisa boa. É maravilhoso. E natural. Natural. Tô apaixonada. Eu acredito muito nisso da gente, primeiro assim, como é que eu vou cuidar de pessoas, como nós vamos trabalhar, por exemplo, que é o nosso chamado, nosso propósito de vida, entender a nossa missão, que é trabalhar com mulheres. Exatamente. Se eu não me conheço como mulher, se eu não conheço as minhas dores, as minhas angústias, se eu tenho tantas coisas tantas crenças limitantes que me travam, eu preciso destravar as minhas crenças. Precisamos. Gente, precisa todos os dias, e é todo dia, uma construção. Porque cada dia a gente descobre uma coisa que você fala assim, nossa Deus, eu não acredito. E tem hora que você tem que falar assim, eu voltei nesse lugar, eu preciso sair desse lugar de novo. É real, isso é real. E isso é gostoso ao mesmo tempo, que é um sinal que você está dentro da sua própria vida, né? Você analisa, conserta, resolve, isso é gostoso. Eu tô com a Lilian, eu falo que eu sou uma pessoa muito abençoada, porque eu tive mulheres incríveis como pastoras, né? Primeiro eu tive a Di, nós tivemos a Di. Sim, com certeza. Que é psicóloga, né? Sim. Então sempre teve aquele jeito doce, aquela coisa. Porque ninguém se transforma em alguma coisa. Você busca conhecimento naquilo que você tem um chamado. Verdade. Depois eu tive a Andréia,
Sensacional. Uau. Uma águia, né? Nossa, uma águia. Ela teve aqui esses dias. Uma Eu só águia. saí da Andréia porque eu era luz do mundo e o Mário sal da terra. Aí Aí a gente ficou, pra onde que a gente casou. vai? Nós tentamos ficar 2 anos numa luz do mundo, mas eu assim, acelerada não, né? Só daquele tanto. E o Mário não Imagina. conseguia me alcançar. Ficamos porque a minha mãe tinha falecido, eu queria ficar com Eu a me minha lembro família, eu dessa precisava, eu época. precisava. Aí a Lilian, nesse tempo, Deus consagrou ela, né, Pastora, né? pastora, e ela era minha mãe espiritual, eu fui pra Monte Sião por causa dela, né? Então eu só troquei de prima. Troquei a Andréia pela Lilian. Uhum. Eu tenho as duas. E a Lilian está se formando esse ano em psicologia. Que lindo, que coisa boa. É. E aí ela fala, Trícia, ela fala assim, todos os dias a gente precisa parar e fazer uma autoanálise do Todos os nosso dias. comportamento. Todos os dias. Sabe? É muito sério isso, porque senão a gente realmente vive o piloto automático. E um piloto automático que é dentro de nós, sem termos a consciência e lucidez, a gente não tem clareza do que está dentro de nós. E aí nós passamos a ter uma vida com muito mais reações do que ações. E nós precisamos ter um culto lógico, um culto racional, né? Uma mente transformada. Então, aqui no piloto automático, a gente visita muito a vontade permissiva, sendo que Deus tem para nós a boa, agradável, perfeita. Mas é que tem que ter consciência do lado de cá, né? Então, quando você fala da psicologia, é tão importante nós, como mulheres que temos proposta em servir o reino, ser do reino, a gente nos vê como um todo mesmo. É verdade. Né? A gente precisa ser cuidada para cuidar de alguém. E eu demorei muito ver isso, Sil. Eu não fui mesmo sendo da área da saúde, como eu te disse, fisioterapeuta, né? Depois que eu me converti, quando terminou minha faculdade, eu me converti em 2002. Exatamente, eu encontrei o amor da minha vida, que é Jesus, o grande amor da minha vida, em 2002. Então, eu tinha acabado ali a faculdade, e mesmo na área da saúde, né, vou dizer de mim, entra num emaranhado sem se perceber por causa das emoções. Então, a gente realmente... E aí vem as transferências, vem as repetições. De repente, você pensa assim, mas espera aí, eu tô num contexto, eu tô numa organização, porque às vezes as pessoas têm uma ideia que igreja é lugar, assim, perfeito. Não. É onde as pessoas estão buscando. Doentes. Exatamente. E aí precisa de líderes saudáveis no corpo, na alma e no espírito. Com certeza. E principalmente na alma. Nós precisamos ser líderes, né? Nós, em qualquer área que nós estivermos na linha de frente, com a nossa alma muito bem sarada. Muito bem resolvida. Para que nós não só nos machuquemos, mas nós não machuquemos aqueles que o Senhor tem colocado dentro. Exato. Quantas pessoas estão saindo das igrejas porque estão feridas? Aí a gente tem que entender o seguinte... a gente entende, né? Claro que tem muitas pessoas que vão sempre arrumar desculpas... E que ela muda de igreja, mas que não seja eu parte dessa culpa. E nem sempre só se eu não seja parte dessa culpa e nem acredite, né, que nós não só acreditemos que é uma desculpa. E que se for uma desculpa... que não seja eu, né? E se nós formos esses líderes que estejamos ali a cada dia nos transformando, a gente está pronta para ajudar as pessoas a enxergar mais rápido. O mimimi, ele reduz ao pó, né? Quando tem ali uma alma que está sendo sarada. Que você falou da sua pastora da Lília que tá terminando psicologia, ela terminou, tá terminando. Termina esse ano. Eu fiz até o 7º período, dei uma trancadinha. Qualquer hora eu volto. E eu acredito... Sua cara, eu jurava que você era dessa área, você acredita? Eu fiz até o 7º período, deu uma trancadinha, mas eu vou voltar. Mas eu entendo que nós precisamos, todos nós, líderes, precisamos entrar nesse... E hoje tem muitos pastoras que... É verdade. Né, que são psicólogos, que graças a Deus ampliaram a mentalidade, deu uma esticadinha para poder se tratar, para ajudar o outro, isso é fundamental. Mas a gente ainda esbarra em alguns que acreditam que, por estarmos aqui talvez até falando sobre corpo, alma e espírito, a gente corre o risco de não estar plenamente dizendo o que está escrito na Santa Palavra de Deus. E eu quero dizer que eu entendo perfeitamente que Jesus cuidou das emoções e da espiritualidade do povo. Com certeza. E esse é o assunto do momento. É o assunto do momento e nós precisamos, assim,
Nós estamos em Setembro Amarelo. Exato. Eu tenho um projeto que chama Vamos Falar de Vida. Olha que lindo. Que O Celiton nasceu. hoje, meu esposo, que é psicólogo, É. você sabe, ele começa hoje uma jornada sobre a lives, né, para ajudar as pessoas sobre os Precisamos. pensamentos suicidas. É muito sério. É o 3º ano que ele vem nessa jornada assim, é muito sério mesmo. É. Sil, próximo de nós vivemos essas situações. Não é do Infelizmente, eu vizinho. venho de uma família onde o pai da minha mãe, ele teve Suicidou. o autoextermínio. A minha mãe acho que tinha 12 anos de idade, né? Então, a gente tem históricos da família. Eu perdi amigo enquanto eu estava no Teotônio Vilela, fazendo rodas de conversa sobre o assunto, sobre o tema. Tinha feito 5 rodas de conversa. Chego em casa, ele estava na UAI Oh, meu Deus. e ele não sobreviveu. Eu perdi um amigo, assim, muito querido. Era vizinho, eu sou do Planalto desde 84. Então, a gente cresceu junto e eu me lembro que eu entrei em pânico, eu entrei em desespero, porque, infelizmente, as famílias, elas não deixam os amigos próximos saberem que a pessoa está vivendo aquela situação. Muitas famílias ainda têm esse preconceito. E a gente Exato. não sabia A que gente não ele tinha pode depressão. ter. É, porque precisa de ajuda. Ele Então, como estava é que sempre não- sorrindo, estava sempre Exatamente. brincando. E foi justamente no dia que ele ia receber ai, Jesus, eu não me lembro muito bem o que era, mas ele ia ser reconhecido na Câmara Municipal Olha. como líder comunitário. Ele recebeu uma moção de aplauso. E eu sabia porque o vereador tinha colocado e marcou ele. Eu peguei e liguei pro vereador e falei: ó, fulano, deixa eu te falar uma coisa. O fulano que você ia homenagear essa noite, ele morreu e tal. Ele não Meu acreditou. Deus. Não acreditou. Ele falou: não acredito. Eu falei: É porque ninguém acredita, Não, porque a não pessoa não acredito. estava passando sobre, né, o que ela estava sentindo, né? Então ninguém vai acreditar Ninguém mesmo. vai acreditar. Agora vamos entrar a gente não pode sair daqui sem a gente falar sobre o seu trabalho com mulheres. Como Vamos foi que falar. surgiu isso? Claro, você é mulher, você não tem como a gente deixar as coisas como estão nesse mundo sem a gente buscar, da nossa parte, trazer um pouquinho de luz para esse Concordo. assunto. Sil, eu desenvolvi a mentoria Mulheres Transformadas em 2017. Mas ela começou internamente. Ela começou única exclusivamente para mim, sabe? E eu passei por um processo, eu acredito que todos nós vivemos de estações, né? Uhum. Tanto é que a gente tem que olhar para isso mesmo. A Bíblia diz sobre as estações, né? Que Daniel diz isso para nós, que o Senhor é que traz as estações para nós. E houve uma estação na minha vida que eu percebi que eu precisava dar uma paradinha. Aquela agitação, aquela agenda cheia, aquele ativismo, às vezes, com programações mesmo da própria igreja, com várias situações. E eu vejo o cuidado de Deus, porque foi em 2017 isso, em 2020 nós tivemos a pandemia. Se eu não tivesse desacelerado Antes. 3 anos antes, Trícia, teria muita dificuldade. Amiga, Imagino. meu teste é dominante, 100% dominante. Então, eu teria sofrido Meu muito. Deus. Então, eu vejo o agir de Deus, o cuidado. E nesse processo, eu comecei a fazer uma aula com uma mentora que é de Manaus, que é a Franciane Costa. E eu comecei a fazer uma mentoria chamada Escolha Ser Você, para mulheres. Mulheres cristãs, ali a gente estudava a Bíblia, estuda psicologia, ela também está terminando a psicologia agora, mas ela é mestra, enfim, doutora em tantas coisas lá na neurociência. E eu comecei a estudar. Emoções, espiritualidade, emoções. E eu comecei a descobrir um universo dentro de mim como mulher. Que top. Que precisava encaixar na minha jornada ali, naquela idade que eu estava em 2017. Então eu descobri que tinha tantas situações que eu acreditava que já estava tão resolvido na cruz. E eu olhei e falei, uau, eu preciso encarar, porque o que eu quero daqui para frente? O que nós queremos? Nós só temos o hoje mesmo. Mas é o hoje que vai me definir o amanhã. A gente sabe disso. Claro. Então, eu comecei a estudar, comecei a fazer terapia, né? Fui para uma terapeuta, sentei ali com uma psicóloga e fui me maravilhando, fui descobrindo situações que eu precisava destravar na maternidade com a minha mãe. Depois, situações que eu achava assim, uau, eu sou uma mãe nota 1000. E descobri que tinha muitas Coisa pra coisas. melhorar.
poxa, pra ser aquilo que o Senhor me fez para ser, Sim. né? Como esposa e como atriz para mim mesma. Sabe aquelas perguntas triviais que às vezes a gente nem para fazer assim, o que que eu realmente gosto? Será que eu realmente gosto disso porque eu gosto ou porque me ensinaram Porque a alguém é gostar disso? verdade, verdade. Entendeu? E eu vinha em um processo de transição de liderança que foi um momento bastante doloroso para mim. E porque eu tinha umas situações com a maternidade, com a minha mãe, eu transferi algumas coisas para a liderança. E isso é algo que a gente precisa muito como mulher, trabalhar com a mulherada, entender o quanto que é necessário a gente resgatar dentro das nossas comunidades, das nossas convivências, dos nossos grupos de apoio, Sim. aquilo que é tão funcional e natural. Sil, você falou da sua pastora, que é a Lília, ela é sua pastora, ela jamais vai ter um lugar além de pastora. Verdade. Ela nunca vai ser a sua mãe, Uhum. né? Ela nunca vai ocupar um espaço. Não, ela tem um lugar muito importante, mas que não anula e que nem acrescenta, além do que a Porque as pessoas maternidade. trazem peso, né, para os As pessoas pastores. trazem peso E para os os próprios pastores e os pastores também próprios pastores pegam uma carga aceitam que não é isso. deles. Eu vou te falar de mim mesma. Eu comecei a entender sobre isso. Não, peraí, tá disfuncional. É, Eu tenho uma única filha, ela chama Laura. exatamente. Os demais são do Senhor. Primeiro, é do São Senhor. ovelhas do Senhor para eu cuidar. Apenas. E para eu cuidar, eu tenho que estar bem. Né? Então, eu comecei esse processo, essa transformação começou em mim, eu comecei a mudar muitos padrões mentais, comecei a desconstruir crenças limitantes, para que outras pudessem ser construídas conforme a luz da palavra de Deus e com uma emoção funcional. Então, eu comecei a estudar e comecei a aplicar, e quando foi agora em 2021, 22, nós estamos em 24, 22, a minha mentora falou para mim, ó, chegou a hora de você abrir sua Dá um mentoria, você tá start. pronta, exatamente. E hoje, eu vivi uma vida, Sil, que às vezes é tão cansativa e acreditando, assim, que aquele tanto de coisa chega daqui, faz aquela coisa, faz aquela coisa, é tão assim que, e ao ponto que depois que terminava o dia eu falava, será que era isso mesmo? Será que eu tô na agenda de Deus? Será que tá correto do jeito que Deus tem para minha vida? Então, o autoconhecimento, ele entra aqui. É muito importante a gente se autoconhecer, Com certeza. autoperceber, né? Começar a trazer os parâmetros mesmo do alto valor, do amor próprio. Eu comecei a entender, não, eu tô errada, porque Jesus fala que é para eu amar o outro como a mim Nossa, eu mesmo. falo muito isso. Então, como que eu posso estar aqui orando para alguém ser curado e eu, em 2018, adquiro hipertensão? Olha só. Tinha alguma coisa errada no meu Não estava cuidando percurso. de você. Estava cuidando de mim. Então, foi quando eu parei. E aí, essa mentoria, Mulheres Transformadas, ela nasce no coração de Deus, no meu coração. Mas ela ficou ali sendo movimentada por bons 5 anos. Eu estudei. Primeiro, eu entendi que para eu ensinar, eu preciso ser aluna. Então, eu gosto de ensinar, mas eu também gosto muito de aprender. Então, eu sento Claro. numa cadeira toda segunda-feira e tenho uma mentoria já por 6 anos. Então, a minha tem aí 1 ano, que tem pouco tempo. Mas, assim, eu vejo que primeiro a gente tem que entender que para eu fazer, eu primeiro preciso ser. É isso que Jesus me ensinou. É. Então, hoje, quando eu olho para minha vida, amiga, você perguntar, você fez o que hoje, amiga? Eu fiz tudo aquilo no dia de hoje que estava programado e de uma forma muito suave, muito em paz, sabe? Hoje eu tenho uma saúde mental bacana, porque eu vivo leve hoje, porque realmente eu comecei a me perceber em todas as rotinas, em todas as áreas ali da minha vida. Atividade física, eu entendi que se eu não fizer uma atividade física, eu não tô me amando, É verdade. né? Eu entendi que eu tenho que pensar no que eu estou pensando, eu entendi que eu tenho que olhar para aquele alimento e falar, eu te quero, eu preciso. Ou não. Esse dia pra trás, o Mário assustou. Ele falou assim pra mim, eu olhei pro chocolate, sabe? O chocolate olhou pra mim. Aí o Mário falou assim, você quer? Eu falei assim, não, obrigada, eu comi ontem. Pronto, eu já sei o sabor desse chocolate. E é um processo, né? É um processo. É um Hoje eu processo. vivo essa luta constante de
de um emagrecimento, vivo a Nossa, luta sabe, de desacelerar minha mente, sim. né? Uma luta de, às vezes, estar ali querendo cair no ativismo e falar, opa, eu não Não tô me nesse pega lugar mais. mais, não me pertence, né? Tendo prioridades, não mais emergências. Lembrando que o mais Então, importante do nosso ministério que Deus nos deu é a nossa com família. certeza, a nossa Cuidar de casa, nós, cuidar da nossa família, com viver o certeza, dia concordo intensamente com plenamente. eles, com muito amor. E é E você através da acredita que o nossa tempo acabou? casa que a gente vai... Mesmo? Você acredita? Eu vou te dar 2 minutos para você. Eu vou te trazer de novo aqui. Eu venho com Que prazer. delícia de Foi uma papo, delícia mesmo. Trícia do Ixi, eu ia até amanhã céu. com isso aqui, hein? Nossa, mas é bom demais falar sobre as coisas de Deus, falar sobre o autocuidado, falar sobre tudo, tripé, corpo, alma e espírito, é muito bom. E a gente tem uma história longa, a gente se conhece há muitos anos. Desde então... 2002, Desde amiga. 2002. Você chegou, eu tava lá, não é Você já verdade? estava Você chegou firme chegando. e forte. Lembro que você chegou chegando. Bênção de Deus, glória a Amém. Deus. Dá um recadinho aí, fique à vontade, se joga, Trícia. Para todos, né? Para Fique à mulherada, para vontade, para quem você todos. quiser. Eu acredito que o mais importante é você ser exatamente o que Deus escolheu para você ser. Nem menos, nem mais, na medida de Deus. E para isso, você realmente precisa se encontrar. A gente se encontra em Cristo, mas através de Cristo a gente começa a construir a nossa jornada. A jornada, aquela exatamente que Ele tem para nós, e é o que eu desejo no meu coração para você que está nessa jornada, amiga política, nessa jornada de ser essa mulher empreendedora, essa mulher que é influente para nós nessa cidade nossa. Que você esteja exatamente na medida que o Senhor tem para você, nem menos nem mais, mas a medida exata, sendo o que você nasceu para ser, e todos nós também. Muito obrigada, viu? Foi um prazer estar aqui que hoje. delícia de papo. Espero que você tenha gostado desse episódio. Gostou? Curte, comenta, compartilha. Quanto mais você comenta, mais a gente consegue entregar que a plataforma entende que é relevante. E comenta com palavras, tá? Assiste aí, já aproveita para se inscrever no nosso canal e segue também a Trícia, a gente vai deixar para você o Instagram dela, tá? E não se esqueça, cuide de você primeiro. Mandamento de Deus, amar a teu próximo como a ti mesmo. Não é possível amar o meu próximo se eu não me conheço, se eu não me amo, se eu não me cuido. Um beijo no seu coração e até o próximo episódio.